Boa noite, pessoal. Eu sou Marcelo Amil, começando mais uma Insta Live aqui. Hoje a gente vai falar de racismo. É um tema que recentemente eu cheguei a fazer alguns vídeos falando sobre racismo, mas é um tema que voltou ao debate agora por conta do assassinato que aconteceu recentemente com o Floyd, lá nos Estados Unidos. Alguém que já estava dominado, que estava no chão e teve o pescoço apertado pela polícia até a morte, né? Foram 11 segundos de agonia. Mandar um abraço aqui para o Renner Silva e a Seipe Canso, que já entraram aqui, a Agnieszka Salgueiro, Dica Lopes. Eu estou aguardando aqui o professor Luiz Carlos desculpa, entrar online. Ele deve estar entrando nos próximos minutos aqui. Deixa eu só ajeitar uma configuração. Não. Voltei. Nívia Xavier, um abraço para Nívia. Tiago Ribeiro. Tiago Ribeiro é humorista também, um cara talentosíssimo. Obrigado por estar assistindo, Tiago. Então é isso, pessoal. Eu vou passar aqui, enquanto o Luiz Carlos não entra, eu vou passar aqui alguns números do racismo que são... eles refletem bem o cenário que a gente tem hoje no Brasil. Essa conversa de que racismo não existe, existe sim e está muito arraigado na sociedade. Um abraço para a Suelen Cohen, que acabou de entrar aqui também. Vamos lá. Tem os outros dados que eu separei aqui que eu vou discutir quando o Luiz Carlos entrar. Martinha entrou aqui. Obrigado, Martinha. Boa noite para você também, Suelen Cohen. Vamos lá. É um dado sobre igualdade salarial. Há uma discrepância entre a renda dos negros e a renda dos brancos. Então, o Luiz Carlos Marques acabou de entrar aqui. Deixa eu aceitá-lo na live. Tá chegando. A Help 43 entrou aqui também. Seja bem-vindo, Socorro. Pronto. Tá conectando aqui o Luiz. Alan Jackson Vieira. Obrigado, Alan Jackson, professor de Educação Física. Estamos aguardando o Luiz. Tá ouvindo, Luiz? Ouvindo eu tô. Não consegui vai ver. Ouvindo eu tô. Eu também não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Então, enquanto o Instagram resolve aí, eu vou mencionar aqui alguns dados, e aí já já você comenta. Esse foi um dos que mais reflete o quanto a gente está engatinhando. Desculpa. Engatinhando ainda. Eu vou te desconectar e conectar de novo, Luiz, para ver se a gente consegue visualizar. Ok. Agora, Luiz, conecta de novo, por favor. Pois é, esse dado que eu ia mencionar é o seguinte, há uma diferença de renda entre os negros e os brancos no Brasil, e a perspectiva, teve uma ONG que fez um estudo, uma ONG que não é brasileira, tá? É uma ONG britânica, é a Oxfam, que se dedica a combater a pobreza e a desigualdade racial, e eles fizeram um estudo em que prevê que o Brasil só vai conseguir, eles estimam que o Brasil só vai atingir uma igualdade de salários entre as raças em 2089. Aí eu vou ler um textinho aqui. Apenas em 2089, daqui a pelo menos 70 anos, 69 anos, brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. A projeção é da pesquisa A Distância que Nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras, da ONG britânica Oxfam. Em média, os brasileiros brancos ganhavam em 2015 o dobro do que os negros. Um branco ganhava em 2015, em média, R$ 1.589, e um negro ganhava R$ 898. Luiz, oi. Será que é a tua internet, Luiz? Acho que não, eu tô parado aqui, tá? Dá pra tu ver só a minha imagem parada? Não tô vendo imagem nenhuma, tá carregando aqui. Quem tá assistindo aí, a Laucênio, o Sérgio Andrade, comenta se tá conseguindo ver o Luiz Carlos, por favor, pra gente ter um feedback. Eu não tô vendo o Luiz, só tô vendo carregando aqui a imagem. Então Mas a tua voz eu tô ouvindo bem. Pois é, também tô te ouvindo muito bem. Eu tô vendo até então, que entrou o Sérgio. Isso. Você ouviu esse dado que eu passei agora, de que a projeção é que só haja uma igualdade salarial entre brancos e negros em 2089? Novamente. Mas, ouvi sim, Marcelo, ouvi. Você quer que eu comente alguma coisa sobre isso? Eu queria que você se apresentasse primeiro. Pessoal, o Luiz Carlos ele é sociólogo,
fez mestrado em políticas públicas, é ex-vereador e é negro. Então ele pode falar com propriedade, apesar de uma coisa que ele sempre fala quando a gente conversa, que é importante que brancos falem sobre racismo, porque se um negro fala, fica aquele discurso, é mimimi, não se dá a devida relevância. Não é isso, Luiz? Marcelo, eu não estou aparecendo. Eu vou ter. Tem como eu entrar pelos computadores? Não, pelo computador. Ela vai tentar entrar pelo outro computador ali? Só pelo celular? Não, mas só dá pelo celular. A Amanda entrou. Se ela aparecer, pede aí, eu entro pelo da Amanda ali. O que tu acha? Pede pra ela tentar entrar aí. Tô vendo aqui. Tenta aí. Eu vou te desconectar e você tenta entrar, Amanda. Tá. Eu vou desconectar o Luiz e a Amanda entra. Tá bom. A Fernanda Soares, minha esposa, comentou aqui que não estava vendo o Luiz. A Dica Lopes também que não estava aparecendo. Obrigado, meu amor. Obrigado, Dica. A Socorro disse que a imagem do Luiz estava aparecendo ao lado da minha. Eu não consegui ver. A doutora Larice Frutuoso, auditora do Tribunal de Justiça Desportiva, acompanhando a gente também. Obrigado, doutora Larice. Vamos aguardar mais um minutinho aqui para ver se o Luiz consegue entrar por um outro perfil. O Jefferson Vasconcelos também, pré-candidato a vereador, economista. Gente boa demais, batemos um papo semana passada no Movimento 65. Estou feliz com o nível dessa conversa. Deixa eu tentar aqui de novo. A Socorro falando que a foto dele sumiu do lado da minha. Vamos tentar agora. Pois eu não estou entrando aqui. Não, eu estou ouvindo tua voz, Luiz. Eu sei, estou tentando, mas está preto. Acabei de pedir a coisa agora. Vamos seguindo, então, enquanto segue nesse perfil mesmo, pede para a Amanda tentar entrar por um outro perfil. Se por acaso dela aparecer, a gente cancela esse e foca no outro. Enquanto isso, a gente vai seguindo. Vamos lá, Luiz. Eu queria que te apresentasse primeiro, falando um pouco, inclusive, da experiência que você tem de vida, de ter convivido com o racismo a vida inteira, inclusive quando era vereador de Manaus. Eu sou Luiz Carlos Marques, sou de Parintins. Fiz minha graduação na Universidade Federal do Amazonas, Sociologia, fiz pós-graduação na UEA, tento estudar ao máximo as coisas, mas enfim, esse é um tema sobre o racismo que ele me é doloroso. Por que ele é doloroso? Porque desde que eu me entendo na vida, eu já senti, talvez no primeiro momento de nascer, a carga e o peso do racismo. Eu me lembro, para vocês terem uma ideia, que a minha mãe falava: meu filho, quando você casar, case com uma mulher branca para que os seus filhos, os meus netos, ela dizia, meus netos saiam brancos. Aquilo sempre me chamou a atenção, Marcelo, porque eu queria compreender aquilo. Evidentemente que um pouco mais de idade eu compreendi que o que a minha mãe falava é que ela não queria que os netos delas sofressem aquilo que ela sofria e o que eu estava sofrendo. Então, desde pequeno, desde que eu nasci, que eu me entendo, eu passei, sofri. A gente diz que absorve. Acho que não, a gente tenta viver com a situação, busca, quando você é sociólogo, busca compreender, e nem sempre a nossa compreensão acaba sendo algo que te faz te acomodar, muito pelo contrário. Talvez se eu não tivesse estudado, eu tivesse me acomodado e achado que o meu lugar era aquele mesmo que as pessoas sempre descreveram para que eu ficasse lá. Então você quer sair daquela situação. Só que a sociedade te coloca situações que é muito difícil de você sair. Você acaba entrando num círculo vicioso em que você acaba, dentro de si, numa questão, vamos dizer assim, psicológica, tendo raiva da situação. É importante dizer isso. Veja bem, eu digo raiva, eu não estou dizendo ódio. Porque eu sinto raiva da situação que eu sou colocado. Eu sinto raiva de ver privilégios
para os outros e ver eles tirados do povo preto, do povo negro. E a raiva, ela, em mim, ela serve como elemento de luta para a transformação. O ódio não. O ódio, ele existe sempre no opressor, sempre naquele que pratica o racismo. Ele tem ódio do negro. Ele não tem raiva, ele tem ódio. E é isso que faz com que a gente possa buscar uma forma de se colocar na sociedade, de lutar pelaquilo que a gente acredita, cada um da sua forma. Eu não sou muito de ficar organizado, sei que é um erro, deveria buscar organizar com outras pessoas, mas via de regra, quando você chega para tentar se organizar, estão organizados, e as organizações no Brasil, assim como de partidos políticos, qualquer coisa, elas criam muitas divergências. Então eu prefiro ter a minha luta, tentar mostrar, veja bem, que apesar de descendente de um ser humano escravizado, não, você pertence e é igual à raça humana, não há diferença. Só que para nós negros, isso é sempre no superlativo. Não basta eu fazer uma faculdade, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Não basta eu ter uma graduação, eu tenho que ter mestrado. Não basta eu ter mestrado, eu tenho que ter doutorado. E no final, quando você chega no doutorado, ninguém vai te dar o crédito que você realmente merece por causa da sua cor. E isso eu convivi toda a minha vida. Quando eu estava vereador, eu conto sempre com o pessoal, eu fui numa determinada inauguração de uma fundação e eu convidei um amigo meu, branco, que sempre andava comigo, para ir na inauguração da fundação, ali no Distrito Industrial. Fui convidado pelo filho do homenageado da fundação. Ao chegar lá, eu procurei uma vaga, você sabe que inauguração, eventos desse tipo, é sempre muito concorrido, e eu parei no estacionamento, só que era ruim de sair, então eu pedi para que o meu amigo saísse e eu estacionasse o carro, ficaria melhor para ele. E o que aconteceu? Ele saiu e foi andando na direção da fundação, e lá havia aquelas garotas bonitas que ficam ali recepcionando e dando presente para as pessoas que estão convidadas. Ele foi, na passada dele, ela foi, deu a ele um presente lá, uma lembrança, e eu estacionei o carro e saí. Quando eu ia na mesma direção, passando pelas mesmas pessoas, eu vi que eles tinham recebido o presente. Então eu, na brincadeira, pedi também um presente. Eu não ganho presente. E ela disse, não, o motorista não tem direito a presente. Eu poderia ter feito um escândalo, eu estava vereador, a situação era... Mas como eu já, durante a vida toda, sempre fui tratado dessa forma, segui em frente. O vereador, que o pai dele estava sendo homenageado, que era meu amigo da Câmara, por isso ele tinha me convidado, viu que eu não estava com presente, vinha chegando na hora, disse, cadê, tu pegou a tua lembrança? Eu disse, não, ela falou que motorista não tem. Aí ele foi lá e disse para ela, olha, ele não é motorista, ele é o vereador. Aí ela, só desculpa. Eu disse, não, pode ficar com o seu presente, porque eu não preciso disso. Eu não iria aceitar um presente de alguém que havia me negado única e exclusivamente pela minha cor. Não foi por capacidade, não foi por nada. Então, eu sempre vivi isso, eu sempre tentei mostrar a minha capacidade para que tentasse, de alguma forma, superar a minha cor. É claro que a minha cor não sai de mim, eu adoro a minha cor, eu amo a minha cor, e essas são coisas que acontecem dia a dia. Aconteceu lá quando eu estava vereador e acontece no dia a dia. Se vocês quiserem só ouvir histórias, eu tenho milhares para contar, não é? Mas, voltando a um assunto que você colocou no início, sobre questão de diferenças salariais, eu não me lembro a data que ele está colocando, mas é uma data um pouco longa, para que os negros tenham o mesmo nível salarial. 2089 é a previsão. Ele está sendo otimista, muito otimista. Por quê? Porque dizer que um dia os negros no Brasil terão as mesmas condições salariais do que os brancos seria dizer que acabou-se o racismo no Brasil, que é algo que está intrínseco na nossa sociedade e que dificilmente vai acabar. Não é que eu gostaria que não acabasse, mas o fator histórico me leva a este raciocínio. Muito dificilmente no Brasil nós vamos ter um dia
em que negros e brancos sejam tratados igualmente. Nós temos uma Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. Tem gente que diz que temos avanços da época da escravidão para cá. Por quê? Porque houve abolição da escravatura, tem leis que proíbem o racismo. Só que bote a mão na consciência e pergunte. Eu não conheço nenhum cidadão racista que tenha sido preso, que a lei do racismo tenha sido usado na íntegra sobre ele. Inventaram uma tal de... tem um outro nome. Injúria racial. Que você presta queixa na delegacia, ele faz um BO e o cara sai de lá zombando da tua cara e nada acontece. Não sei o que racial. Não tem um nome. Injúria racial. Eu não gosto nem de pronunciar. Injúria racial. Oi? Tá baixo, Marcelo. Injúria racial, Luiz. Tá melhor agora? Injúria racial. Então, depois que inventaram essa injúria racial, não há punição. E se não há punição, as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito. Entende? Então, eu acho que ele está sendo otimista. Eu gostaria de estar errado, de que essa ideia de que um dia os negros terão mesma condição salarial dos brancos seria um dia possível. Basta você verificar, da época da escravidão para cá, para nós não sairmos muito do nosso território, pergunte quantos senadores negros nós tivemos. Pergunte quantos deputados federais negros nós tivemos. Pergunta quantos deputados estaduais negros nós tivemos. Pergunta quantos vereadores negros nós tivemos. Verifica hoje, procura um médico negro. É possível que tenha. Mas procura um médico negro para ver se você encontra. Eu conheço 2 ou 3, no máximo 4 advogados negros. Entende? Então, entendi. Alguém que diga que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, eu vou te dizer, nem a 100 anos, porque o racismo é alguma coisa, é um ódio intrínseco à pessoa. Está dentro dele. É preciso que ele seja tratado na infância. E uma pessoa que é racista, que cresceu racista, ela não irá ensinar para os seus filhos princípios democráticos e que vá minimizar a questão do racismo. Muito pelo contrário, ela vai reforçar isso, a não ser que a ciência esteja errada. A não ser que a ciência esteja errada. Porque a ciência diz que nós somos produto do meio. De onde vêm esses racistas? Do meio em que eles vivem. Se a ciência estiver certa, que diz que o homem é produto do meio, o racismo ele surge e se alimenta do próprio ódio que eles sentem pelos negros. Então, acho difícil que isso venha a mudar de forma significativa no Estado brasileiro. Luiz, o que motivou, inclusive, a gente fazer esse debate aqui, é esse momento em que o Brasil está discutindo, o Brasil não, acho que o mundo, pelo menos uma parte dele, está discutindo o racismo novamente, porque a gente teve o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Ele foi acusado de ter passado uma nota falsa e por isso um policial prendeu ele, colocou o joelho sobre o pescoço dele por 11 minutos e ele morreu asfixiado. Isso aí gerou uma série de revoltas que estão acontecendo ainda nos Estados Unidos, revoltas inclusive violentas. A Casa Branca pela primeira vez apagou suas luzes com um sinal de fuga, como se o Trump estivesse se escondendo dos manifestantes. E como é que você enxerga essa questão de só haver debate efetivo sobre o racismo quando a gente chega num extremo desse, que é um assassinato? Marcelo, deixa eu só aumentar aqui o volume que está um pouco baixo. Deixa eu só aumentar aqui. Tá me ouvindo bem, Marcelo? Alto e claro. Só não consigo te ver. Eu estou te ouvindo muito bem, Luiz. O áudio está ótimo, Luiz. O que não tem é a imagem só. Alô? Alô? Bom, caiu.
Vamos tentar de novo. Eu vou desconectar o Luiz aqui e pedir para ele conectar de novo. Pessoal, todo mundo está acompanhando essa situação que está acontecendo nos Estados Unidos, dos protestos com a morte do George Floyd. Morte não, com o assassinato do George Floyd. Aquilo que aconteceu foi um assassinato. E teve um fato até interessante, que eu vi, a esposa do George Floyd não, a esposa do policial que o assassinou, ela pediu o divórcio. Assim que ele foi preso, o advogado dela mencionou que ela estava pedindo o divórcio, que ela não continuaria casada com ele, que ela sentia muita empatia pela família do George Floyd, que foi vítima. E isso é uma atitude humana, né? Porque aquela morte ela foi necessariamente por racismo. Não havia qualquer outro motivo. Aquele cara matou o George Floyd por racismo. A Dica Lopes está comentando aqui que ela sofre com isso. Dica, se você teve alguma situação de racismo, aí conta pra gente poder discutir aqui e até saber um pouco mais e mostrar para as pessoas que isso está acontecendo todo dia. Pessoal, enquanto a gente está aqui conversando sobre racismo, algum negro, algum pardo, algum índio está sofrendo racismo. Infelizmente, isso é uma realidade e é importante que a gente discuta, que a gente debata. Mandar um abraço aqui para Scoroder, que entrou, Givaldo Araújo, Luna Lovegood, Felipe Matos, J7. Ó, dica, se quiser escrever, fica à vontade. Se quiser mandar em off, por e-mail, por direct, manda também. Se quiser ter identidade preservada, a gente preserva. Você está escrevendo. Escreve aí pra gente, Dica. Estamos assistindo aqui. É o tempo que o Luiz Carlos entra aqui também, né? A Dica, vocês não sabem, tá? A Dica ela é uma amiga minha de infância, lá da raiz, de infância mesmo. Ela morava na rua de baixo, onde eu morava, e eu sempre comprava merenda lá com ela, e a gente tinha uma relação muito legal desde sempre, e a gente se encontrou recentemente. Ela me encontrou no Facebook, e foi uma coisa muito legal encontrar uma amiga de infância. Olha, tá comentando que tá na justiça o caso. Que bom que foi levado à justiça, Dica. Tem que ser levado à justiça mesmo e que haja a devida responsabilização. E aí eu queria muito que o Luiz voltasse aqui, porque ele tinha mencionado isso, que não existem casos efetivos de prisão contra racista, o que é uma verdade, né? Infelizmente. Será que o Luiz volta? Será que o Luiz não volta? Bom, não deu. Então, pessoal, eu vou encerrar essa live aqui nesse momento. Eu vou tentar contato com o Luiz aqui, vou telefonar para ele, ver se ele consegue outra internet, outro telefone. E aí, se a gente conseguir, a gente volta aqui para continuar, beleza? Queria pedir para a Dica, para o Schroeder, para o Givaldo, para a Luna, para o Felipe, para a Sede, para o João Titi Lima, Ariana Peixe, Gui Felipe, Alex Mendes, Eu Taveira, Sara Regina, Nubefã, Valneto, Morganinha Mora, Jefferson, Larissa e Help, todo mundo que está assistindo a gente, para voltar, assim que a gente retomar essa live. Tá, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Voltou aqui o Luiz. Vamos tentar aqui agora. Eu já ia desconectar, né? Foi aos 49 do segundo tempo, na hora de soar o gongo. Nada da imagem. Estou ouvindo agora, Luiz. Oi. Desculpem, pessoal. Eu estou com algum problema da internet, não tenho imagem, mas eu estou aqui. Ficamos aonde, Marcelo? Sobre a questão dos Estados Unidos e esse... Isso, na questão... O que eu tinha perguntado efetivamente é como é que você enxerga esse ponto de só haver um debate mais amplo sobre racismo no momento em que acontece um fato extremo. E o fato extremo, nesse caso aqui, é o assassinato do George Floyd. Olha, primeiro, Marcelo, a cena foi filmada e foi fotografada, ou seja, não há como tergiversar sobre algo que todo mundo sabe que acontece, principalmente nos Estados Unidos, sendo de forma tão vil e violenta como foi o caso. Agora, é preciso se lembrar que esse caso e as manifestações que acontecem nos Estados Unidos, elas não se dão única e exclusivamente por este fato isolado em si, mas é porque o negro americano, o preto americano,
não aguenta mais tanta falta de justiça, tanta desigualdade, num país que vive alardeando pelo mundo, que é o país das igualdades e o país da liberdade. Então, aquele momento em que aquele cidadão negro é assassinado por pessoas brancas e nenhum branco apareceu para se colocar. E os negros que lá estavam têm tanto medo da justiça e da polícia americana que ficaram simplesmente protestando ao longo. E o que é pior, Marcelo, em qualquer lugar de país civilizado, e dizem que os Estados Unidos é civilizado, ele deveria ser acusado de assassinato. Mas não, ele vai ser acusado de um ato sem intenção de matar. Ele se ajoelhou, ele deu, de uma outra forma, uma gravata no George Floyd. Ele sabe, pela sua formação, que a veia que leva sangue ao cérebro estava sendo impedida de fazer o seu trabalho, e ele foi acusado de cometer um crime sem intenção de matar. Então, veja bem, os negros americanos, os pretos americanos, usando desse fato, eles estão dizendo para o mundo, basta, não queremos mais. Agora, esse é um fato americano com a sua história. Quando isso chega no Brasil, infelizmente, nós temos situações piores. Nós temos casos na favela do Rio de Janeiro que negros foram assassinados com 80 tiros, o que é pior do que a questão do negro americano. 80 tiros de fuzil. De fuzil. Então, veja bem, e o que se fez nesse país? O povo da favela tentou fazer alguma coisa e foi reprimida. E não houve repercussão no nível de protesto no Brasil. Por vários motivos. Um deles é uma falsa história, um mito que foi criado logo depois da libertação dos escravos, de que aqui nós temos uma democracia racial. Democracia racial, que significa dizer que aqui brancos e negros são tratados da mesma forma. O que não é verdade. Deixa eu só te dar um dado aqui, Luiz. Você está falando de violência. Em 2017, uma pessoa preta ou parda tinha 2,7 vezes mais possibilidades de ser vítima de homicídio intencional, de ser assassinada intencionalmente, do que uma pessoa branca. É quase o triplo de chances. Pois é. E qual foi a punição dessas pessoas? Você tem ideia do que foi que aconteceu com 80 tiros? É pior do que um soldado branco se ajoelhar sobre a garganta de um ser humano. Levaram 80 tiros, e esse é só um caso. Recentemente, um garoto negro dentro de casa, brincando dentro da sua casa. A casa dele ficou pior do que Sarajevo, varado de balas. O garoto morreu e não há nenhum protesto no Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, infelizmente, a sociedade brasileira, ela age por instinto, mas não seria bem o instinto que eu estou querendo dizer, não. Ela age tentando copiar. Por estímulo. Não é nem por estímulo, é porque deu reprodução. Porque deu ibope nos Estados Unidos, então vamos dar ibope aqui. Simplesmente por isso. Porque eles estão brigando aqui no Brasil pelo fora de lá pelo americano de lá. Eles não estão brigando pelo brasileiro daqui. Eles não estão brigando pelo povo daqui que morreu em piores condições. Então, esta situação, ela me deixa assim um pouco... Vê que eu altero a voz, porque ela me deixa... como eu te disse, eu tenho raiva. Quantas vezes eu fui... O que você está mencionando é que, tipo assim, o que a gente está vendo de manifestação de debate hoje
Na verdade, é quase um efeito manada em relação ao que está acontecendo ao Floyd. Quando nós tivemos um caso aqui muito mais grave, que foi o Evaldo, que não teve sequer os mesmos debates que estão acontecendo agora. É isso que você está mencionando? Exatamente isso. Entendeu? Nós temos casos piores. Nós temos casos piores. No caso americano, lá é flagrante. Todo mundo sabe que o americano em si, ele é racista. Evidentemente que tem as suas exceções, tem várias pessoas brancas que foram às ruas, que protestaram, sabe? Mas, no caso brasileiro, ele é velado. Aqui se diz que não há racismo, e por não haver racismo no Brasil, ninguém se importa com a grande quantidade de negros que são mortos todos os dias nas ruas e favelas desse país. Entende? Uhum. É triste isso, né? Porque é aquilo que você falou. Além de talvez haver uma falta de consciência, há também um medo. Por quê? Vamos supor que os vizinhos do Evaldo, que chegaram até a fazer uma manifestação, você não houve uma resposta do Estado em assegurar a punição. Pelo contrário, mandou-se a polícia lá para promover mais repressão, para, como se diz, para colocá-los no lugar deles. Fiquem aí, calem a boca, aconteceu, vamos ver o que a gente faz, não se metam. É mais ou menos dessa forma que você enxerga que o Estado trata quem tenta se levantar contra isso? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, Marcelo, eu preciso ser compreendido. O Estado, o que diferencia o Estado das outras instituições sociais? Segundo Max Weber, eu gosto desse tema, e ele reproduz... O uso legítimo da força, né? Exatamente, ele reproduz o Trotsky, ele diz que o que diferencia o Estado das outras instituições é o uso legítimo da força, ou seja, o Estado é o único ente que pode e deve usar a força. Só que ela pode e deve usar a força para nos proteger. O Estado brasileiro, ele usa a força para garantir aos brancos e aos poderosos desse país o privilégio e usa a força contra os pobres para mantê-los no seu lugar, para que eles não possam perceber a condição em que vivem e provocar qualquer tipo de mudança. É daí que eu digo para você que o dado que você colocou, não sei qual foi o cientista, eu não estava entendendo muito bem na hora, que disse que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, eu digo para ti, nem daqui a 100 anos. 72 entendeu? A previsão aqui, é um instituto da Inglaterra. Pois é, nem em 100 anos, nem em 200 anos, a não ser que houvesse algo que é difícil, que é a educação na base, ou seja, desde que a criança bote o sopro de vida na terra, ela comece a ser educada para perceber que o negro é o ser humano, porque o racista ele acha que o negro não é ser humano, ele é um animal, entende? Ele trata o negro como um animal. Daí porque ele é contra qualquer tipo de cota que venha a ser implementado, que dê o mínimo de condição para que o negro também possa ascender na vida social. Entende? Então, eu não tenho esperança de 100, 200 anos, 300 anos. Acho que isso... Eu não gosto muito de fazer proposta, mas talvez... Se toda criança que nascesse, Marcelo, branca, fosse dada a ela uma boneca preta, que é difícil de tu encontrar uma boneca preta no mercado, para ela se acostumar com isso, talvez isso viesse a ter uma redução a longo prazo lá na frente. Porque toda educação ela demora muito tempo, entende? E existem educadores que são racistas. Eles não vão dar outro tipo de ensinamento que não seja a ideologia deles. Entende? Então, por exemplo, quer ver um escândalo numa sala de aula? Tu tem um negro e vários brancos dentro de uma sala de aula e o negro tira nota 10. Meu amigo, o mundo vem abaixo. O mundo vem abaixo. Se ele tirar uma nota baixa, é porque ele é negro. É porque ele é negro, entendeu?
Então, veja bem, o que falta é a humanidade, tratar o negro como ser humano. Enquanto o negro não for visto pelos racistas, e nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, em que racistas, em que fascistas estão mostrando a cara. Aí eu digo para você, o crime do fascismo é tal qual o racismo dos negros. E a justiça não faz nada, está todo mundo complacente, aplaudindo isso. Como é que nós vamos esperar fazer uma mudança de mentalidade com uma sociedade que está no pensamento, sendo hegemônico nesse momento no país, e colocando ideias que colocam seres humanos em escalas e graus diferentes? Entendeu? Se o fascismo começou pelos judeus e terminou nos negros, aqui ele está começando pelos negros e, sem dúvida nenhuma, vai acabar nos judeus. E eu vou te dizer uma coisa, o que me assusta nesse país é, de certa forma, a falta de conhecimento histórico. A falta de conhecimento histórico. Eu vi a bandeira recentemente numa manifestação fascista aqui no Brasil, a bandeira de Israel, que é uma bandeira dos judeus, ao lado de uma bandeira fascista. E não vi judeu nenhum se manifestar contra isso. É como se os fascistas de hoje só vão vir para cima dos negros. Entende? Então é esta sociedade hipócrita que nós estamos vivendo que permitem que ataques sejam feitos ao negro enquanto não for feito assim. Aquele velho, aquele que todo mundo conhece, o poema do Bertolt Brecht, eles estão a atacar os negros, não tem problema, eu não sou negro, então não tenho que me meter nisso. Amanhã eles vão atacar o judeu, aí o outro vai dizer, eu não tenho problema com isso, eu não sou judeu. Quando ataca eles não têm a quem recorrer. Mas é esta sociedade, infelizmente, que nós estamos vivendo. Uma sociedade baseada na desigualdade. Entendeu? Uma sociedade baseada na desigualdade. E isso é problemático para o Brasil. Entendi. Luiz, falando um pouquinho ainda da tua trajetória aqui, que eu considero uma trajetória vitoriosa, apesar de tudo, porque você é negro, você é do interior e era pobre. Sendo com esse... Oi? Deixa eu contar uma coisa para ti. Quando a gente fala que eu sou de Parintins, quando eu falo que eu sou de Parintins, é porque eu nasci no município de Parintins. Isso não significa dizer que eu nasci na ilha. Na ilha. Uhum. Então, veja bem. Tu nasceu onde? Meu pai e minha mãe, meu pai era agricultor no sentido que trabalhava para os outros, e morava no interior, do outro lado do Rio Amazonas. Veja bem, eu nasci em 1960, Marcelo. Quando a minha mãe sentiu dor, nós estávamos lá do outro lado do rio. E meu pai teve que colocar minha mãe dentro de uma canoa e atravessar o Rio Amazonas a remo. Meu pai, minha mãe, os meus dois irmãos, José Carlos e o Antônio Carlos, que eu sou o terceiro, e eu nasci literalmente no meio do Rio Amazonas, dentro da canoa. Vou dizer uma coisa que pouca gente, que tem gente que pensa que eu tenho algum preconceito contra apelidos. Já me apelidaram de tantas coisas, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Mas eu era apelidado, quando nasci, de Tracajá. Por quê? Porque meu pai, quando atravessou com a minha mãe o Rio Amazonas, ele, além dos meus irmãos e minha mãe, ele estava lá uns 2 ou 3 Tracajá pequenos. E eu nasci. Então eles diziam que eu era um Tracajazinho também. Entende? Então, para você ter uma ideia do sacrifício desde o nascimento até os dias de hoje. Eu já fui recusado de dar aula, Marcelo, apesar de ter feito a prova direitinho. Eu já ia chegar nesse ponto aí. Entendeu? Eu já ia chegar nesse ponto. Pode falar. Eu contei para você isso. Eu fui recusado, eu tirei em primeiro lugar numa prova para ser professor, fui chamado lá para dar aula, achei que iam me... Aí o cara veio pedir desculpa porque eu não tenho o estereótipo de professor. Você sabe, aí por isso que tem gente que pergunta, mas por que tu não quer dar aula? Entendeu? Por causa disso.
A única vez que eu fui tentar ser professor, eu dei aula no IEA, é verdade, mas não foi lá, foi em outros colégios, colégio particular, essas coisas. E o cara me chamou para dizer que eu não tenho estereótipo. Qual era o estereótipo? A prova eu passei, na escrita, na discursiva eu passei, mas eu não tenho estereótipo. Por quê? Porque eu sou negro. Coincidência ou não, o que ficou... Pode falar. Coincidência ou não, o outro que tirou em segundo lugar era um cara altão, paulista, olho azul. Ele tem o estereótipo de professor. Nós não temos. Então, nós precisamos discutir o racismo e essa questão do negro todo dia. Eu sempre digo para ti que não é eu, negro, que tenho que estar discutindo isso. Porque isso toca o emocional da gente. Quem tem que estar discutindo sobre negro, sobre racismo, é os brancos. São eles que praticam o racismo. Por que eu gosto de você e nós discutimos muito? Você se preocupa com isso. E uma coisa que eu tenho que dizer para todos que estão nos ouvindo aqui, é que eu conheço o Marcelo há muito tempo, meu filho que me apresentou para ele há muito tempo, mas ele custou a verificar o racismo que era praticado em mim. Entendeu? Ele só começou a ver o racismo quando ele começou a observar. Isso é racismo. Porque aí é que está o problema, Marcelo. As pessoas agem de forma racista, mas as que não estão sendo racistas. Entendeu? Eu fui ao supermercado aqui em Manaus, a gente não vai dizer o nome do supermercado, para não, até porque o supermercado não tem nada a ver com isso. Eu fui com um amigo meu, agora recente, um jogo do Botafogo. Eu fui até com o Quininho. E o Quininho foi comprar lá 10 grades de cerveja e vai lá, vamos. O que aconteceu? Uma das grades, porque era assim, a promoção das grades de cerveja era de um tipo de cerveja e tinha outra que não era promoção. Nós pegamos 9 de uma e a 10ª foi de uma outra marca que não estava na promoção. E ninguém percebeu isso. Quando chegou no caixa, a funcionária, a trabalhadora do caixa, percebeu. Ela disse, olha, essa grade ela é mais caro. Então eu disse, espera aí que eu vou trocar. Peguei a caixa, saí correndo, porque nós estávamos no caixa, e troquei a caixa. Deixei uma caixa e peguei a outra. Quando eu peguei a outra caixa, um cidadão branco chegou para mim e disse, bota 3 aqui no meu carro. Eu olhei para ele e saí andando. Ele saiu atrás de mim xingando. Você não viu o que eu pedi? Bateu. Eu disse, chefe, eu não sou funcionário. Por que ele estava dizendo que eu tinha que botar? E por que eu seria um funcionário que teria que colocar? Porque eu sou negro. Jamais ele faria isso se fosse um branco pegando a caixa. É aquela velha história que todo mundo conta, Marcelo. Negro andando correndo é ladrão, correndo e parado ladrão, é toco. Correndo é toco, entendeu? E a gente vê isso toda hora. É claro que se eu for me ater a todos esses pequenos problemas, a delegacia vai encher de causa e não vai para canto nenhum. A última que eu sofri, assim, que eu me lembro, que me foi marcante também, antes do Hotel Tropical fechar, eu fui convidado para uma festa de aniversário de casamento, eu e minha esposa, e a ideia era que nós dormíssemos no hotel, para ter café da manhã, aquele negócio. Mas, enfim, fui para lá. Uns minutos antes da festa, eu vim andando no corredor, eu, a minha esposa e mais umas pessoas, e vinha um casal de turista branco, sei lá o quê, eu acho que não era amazonense. Ela parou, olhou para mim e perguntou. E eu estava de paletó, como manda o figurino. Todo mundo na festa estava de paletó. Paletó, gravata. E diga-se de passagem, você conhece o meu paletó, é Yves Saint Laurent. Né? Que eu ganhei de presente. Eu ganhei o Yves Saint Laurent. Tem bom gosto, realmente. Pois é. Aí o que acontece? Ela parou, olhou para mim, mas só faltou botar no meu peito e perguntou, qual é o quarto tal, que eu não me lembro qual era. Eu disse, não sei, senhora. Ela disse, como você não sabe? Aí começou a me esculhambar. E o marido dela olhou e disse, ele não é funcionário do hotel. E ela virou, como ele é negro? Entendeu? Nossa. Então, aí eu vou sair de lá e vou correndo para a delegacia? Me diz, tu como advogado, o que iria acontecer? Nada. Absolutamente nada. Entende? Porque o racismo está dentro das pessoas. O racismo está dentro das pessoas. O que me choca... Não, pode falar, pode concluir. Não, o que me choca... Eu queria que tu comentasse. Não, vai, fala o que te choca. Não, o que me choca é que tem algumas pessoas que, porque tem a cor um pouquinho mais clara que a minha, elas se acham brancas. Entendeu?
Elas se acham brancas porque a cor dela é um pouquinho. Eu digo para elas, meu amigo, se tu for um dia nos Estados Unidos ou na Alemanha, tu vai apanhar lá como negro, rapaz. Mas eles se acham brancos, entendeu? Se acham brancos. Isso aí vai ao encontro, Luiz, do que eu ia pedir para tu comentar agora. A gente tem, o Brasil possui na sua estrutura a Fundação Palmares, que é um instituto fundado para combater o racismo, para assegurar a memória do povo negro, a cultura do povo negro, e vinha cumprindo uma função social até interessante. E, de repente, agora, com o governo Bolsonaro, assumiu como presidente da Fundação Palmares o Sérgio Nascimento, que é um cara racista, é negro, mas é racista, é um cara que tem grande simpatia pelo nazismo, inclusive, e, na minha visão, é alguém que ofende a própria essência de ser da Fundação Palmares. Queria que você comentasse um pouco essa existência do Sérgio Nascimento na Fundação Palmares. Olha, Marcelo, na verdade, a gente tem que lamentar, entendeu? Porque é aquilo que as pessoas dizem. Ele tem a cor negra, mas a cabeça dele não é negra, entende? Pode ser uma questão psicológica, entendeu? E aí eu não entendo muito de psicologia para adentrar essa questão. Porque não faz nenhum sentido alguém negro que coordena uma entidade que tem o nome de uma das maiores lideranças negras que já passou nesse país, que busca equalizar problemas estruturais, problemas de desigualdade, e que é contra qualquer pauta que venha a fazer com que o negro possa ser tratado como gente. Tem gente que diz, ele é um capitão do mato. Não, ele é pior do que um capitão do mato. Porque o capitão do mato, ele tinha consciência da negritude dele e ele fazia aquilo para tentar sobreviver. Não estou defendendo o capitão do mato. Acho que ele é responsável pelos atos que ele fazia. Mas se podia dizer que naquela condição, para tirar ele e a família dele dos maus tratos do patrão, ele se aceitasse numa situação daquela. Agora, havia no mínimo a justificativa da tentativa de sobrevivência, né? Que não é o caso do Sérgio Nascimento. Eu me recuso a citar o nome dessa pessoa, Marcelo. Porque ele não é um capitão do mato, ele é um lacaio, ele é um criminoso, ele é algo vil, não é só para os negros, é para a sociedade brasileira, é um mau exemplo, entende? Então, nós precisamos esquecer esse cidadão. Eu sei que a história haverá de esquecê-lo, mas nós temos que esquecê-lo em vida. Esquecê-lo em vida, porque na morte ele já vai estar fadado a ser esquecido. Então, eu me recuso a tentar fazer qualquer tipo de análise sobre alguém que tem esse tipo de comportamento. Entendeu? Você me conhece, eu sou capaz de deixar de falar com alguém pelo simples fato de ele dizer que é amigo de algum racista. Entendeu? E tá certíssimo. O cara é amigo de um racista, a probabilidade de ele praticar o racismo dele contra mim é grande. Então, para que eu vou esperar ele? É esse tipo de gente que até fala, não, mas eu não sou racista, eu até tenho amigos negros. Eu acho essa frase tão abjeta. É absurdo. Não, tem uns que vão mais longe. Tem uns que vão mais longe. Tem dizer, a minha empregada é negra. Putz, grila. Enfim, né? Parece que essa turma não encontra limite. Mas olha, Marcelo, pode falar. Eu sei, mas só para finalizar, mas não é só ele, Marcelo, nessa ideia de que ele é negro e nega a sua raça. Eu conheço e conheci, tive o desprazer de conhecer alguns que, por ter uma coisinha um pouquinho, um tom a mais do que o meu de branco, e por ter um cargo um pouco a mais, também odeiam os negros. Que é aquele negócio que nós falamos no início. O homem é um produto do meio. Se na família dele ele foi educado daquela forma, ele reproduz isso de uma forma tranquila e sem peso na consciência.
É, triste isso, né? Luiz, mais de 30 minutos tentando fazer a live aqui. Eu lamento que você não tenha conseguido aparecer aí, mas fica o teu Instagram aqui. Quem quiser vai poder interagir, bater papo lá. Para a gente finalizar, eu queria mencionar uma frase aqui do Will Smith, que eu achei bem esclarecedora, achei bem pertinente. E aí eu queria que a gente finalizasse com você comentando ela. O Will Smith falou o seguinte: o racismo não piorou, ele agora apenas é filmado. Concorda com o Will? Gênero, número e grau, entendeu? É por isso que eu digo, Marcelo, que não mudou nada no Brasil. A única coisa é que agora, pelo menos, tu pode ir numa delegacia. Não vai acontecer nada, mas há pelo menos aquele constrangimento do cara ir lá. Mas às vezes o constrangimento é nosso. Por quê? Você vai denunciar um cidadão na delegacia e ele sai de lá rindo da sua cara. Ele sai rindo da sua cara, não é condenado, não há processo que ande, e ele sai rindo da cara da gente. É por isso que eu não vou. Mas o racismo continua aí de forma explícita, filmada, fotografada, documentada, e o negro continua sendo negado ao negro a possibilidade de humanidade. Ou seja, nós somos tratados nesta sociedade brasileira não como seres humanos, mas como animais. Ok. Luiz, muito obrigado por esse bate-papo. Eu sempre aprendo muito nas nossas conversas. Espero que a gente faça várias outras lives com vários outros temas. Queria que você desse teu boa noite agora para quem está assistindo essa live aqui, que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube também, para quem quiser ver depois, para quem quiser compartilhar. Marcelo, primeiro, obrigado. A gente sempre conversa muito. Você sabe que eu gosto de conversar muito com você, que às vezes nós divergimos, mas eu acho que eu e você, Marcelo, talvez servíssemos de exemplo para uma parte significativa da sociedade brasileira. Por quê? Porque nós temos vários pensamentos que não são convergentes, mas nós conversamos e eu aprendo contigo muita coisa e tenho certeza que você aprende comigo. Você abre mão de alguns pontos de vista seus e eu abro mão de alguns pontos de vista meu. Ou seja, é o que os sociólogos falam de alargar o conhecimento. Nós largamos a nossa bolha, o nosso localzinho e crescemos, expandimos, porque eu aprendo com você e você aprende comigo. Eu só queria saber, aí por mera brincadeira, para a gente finalizar, se não tem nenhum racista aí na internet que resolveu me boicotar. Mas eu sei que é problema técnico, é só para a gente dar um pulinho e terminar essa live numa boa. Obrigado por tudo, Marcelo. Valeu! Eu que agradeço, Luiz. Obrigado. Pessoal, mais uma Insta Live finalizada aqui. Amanhã a gente tem uma outra. Eu estou esperando a professora Gorete confirmar. Amanhã o objetivo é falar sobre maus tratos a animais, que eu sou apaixonado por bichinhos também. Só que a professora Gorete está com suspeita de Covid. Então amanhã de manhã ela vai me confirmar e durante o dia eu confirmo para vocês no Instagram. Compartilhem essa live nos stories de vocês. Todo mundo, acho que já ficou claro aqui, todo mundo tem o racismo próximo de si. Isso acontece na sociedade. E a gente tem que denunciar. Não dá para ficar calado. Tem que falar, tem que protestar, tem que reclamar. Se eu estou numa mesa e eu sei que ali tem um racista, eu levanto e vou embora. E esse tem que ser o trato mesmo. O racismo tem que ser banido e a gente tem que fazer a nossa parte. Muito obrigado, valeu. Amanhã de noite tem outra.